Gente, de manhã a gente teve um painel com o Cris Barbieri, que é o CIO da Sul América, e o Agenor Leão, que é o vice-presidente da Natura, falando de como essas empresas têm apostado muito na evolução digital e no posicionamento como inovação digital para inovar nos seus negócios. E aí, como próximo palestrante aqui, eu vou chamar uma pessoa que talvez é uma das empresas que mais desafiem a Sensidia em relação a evolução e crescimento e maturidade na gestão de APIs. É uma empresa que ligou de 0 a 100 em poucos meses, né? Vou chamar uma pessoa que é responsável pelo desenvolvimento e operação dos aplicativos web, aplicativos móveis, aplicativos de retail e e-commerce. É o head de transformação e inovação digital da Natura, o Luciano Abrantes. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Marcílio, mais uma vez pelo convite. Se eu entendi aqui, é só apertar o verdinho, né? Tá bom. Acho que o convite do Marcílio, da Sensidia, foi para a gente compartilhar um pouco aqui a nossa jornada de inovação digital na Natura, que começou há cerca de, eu diria que 1 ano e meio, 2, acho que no formato de time que nós temos hoje deve ter 1 ano e meio. E é uma jornada bastante intensa, e é uma jornada que a gente sabe mais ou menos onde começou e não sabe até onde que ela vai. A ideia é compartilhar um pouco da Natura, um pouco de como a gente vem tratando a inovação digital na Natura e uns exemplos de como as APIs têm nos ajudado bastante nessa inovação, principalmente na velocidade da inovação. Então, a Natura é uma empresa já reconhecida como bastante inovadora, principalmente inovação de produto, inovação logística, inovação do modelo comercial. Eu sempre digo que a nossa área de inovação digital é a caçula das estruturas de inovação da Natura. Nós estamos em 7 países da América Latina, nos Estados Unidos, onde inclusive nós lançamos há algumas semanas um e-commerce, e nós temos uma loja em Manhattan. Ainda estamos começando, prototipando, pilotando um pouco por lá, no mercado americano. E a gente tem uma loja na França já há algum tempo, onde por alguns anos foi um grande laboratório para a gente. Mas o foco realmente e o grande volume da companhia está no Brasil e na América Latina. Aqui, eu acho que é um número que o Agenor comentou de manhã, mas é um número, acho que é um número que a gente gosta de compartilhar, até para deixar um pouco claro de que a Natura hoje ela já opera de forma bastante digital. Quase 100% dos nossos pedidos de consultora já são processados online. E desses 100%, 20% são por dispositivo mobile. Quando a gente fala 20% de dispositivo mobile, são 20% de pedidos onde a consultora finaliza no dispositivo mobile. Mas o volume de acessos às plataformas de captação de pedido, 70% já são mobile. Significa que a consultora acessa muito utilizando o dispositivo mobile e na hora de finalizar ela ainda prefere finalizar na web. É muito o nosso comportamento com o Internet Banking, principalmente o Facebook. A gente fica o tempo inteiro ali zapeando, consultando, checando as informações e no final do dia a gente chega lá e finaliza o pedido. É muito o comportamento das nossas consultoras. E 34% dos nossos pedidos de consumidor final, que são os pedidos no Rede Natura, já são finalizados mobile. Aqui, em média, 55% do nosso tráfego é mobile no Rede Natura. Isso só para contextualizar um pouco de como a nossa estratégia de mobile, no início a gente chamava de mobile first, agora a gente já fala muito em mobile only na Natura. Aqui um pouco de como fazemos a inovação digital na Natura. Não tenho pretensão de ler o que tá nesse slide, mas isso é o que a gente chama do nosso manifesto que nós escrevemos na Natura. Isso foi escrito por mim, pelo Augusto, que é uma das pessoas do meu time, pela Bárbara, muito para consolidar o que a gente entendia que deveria ser o comportamento de quem estava trabalhando com inovação digital.
tem muito a ver com prototipar muito, pilotar muito antes de partir para um grande investimento. Isso tem a ver com operar o nosso ativo digital de forma global. A gente tinha muitos ativos digitais espalhados pela América Latina, diversos aplicativos, diversos sites, e agora o nosso time está centralizando essa gestão. Tem a ver com ter um pensamento de startup, um pensamento de empreendedor, para que quando você pensar numa inovação, trouxer uma inovação, você trate aquilo como se fosse seu. Tem a ver com trazer pensamento disruptivo, sair um pouco fora da caixa, utilizar frameworks agile, utilizar MVPs. MVP é um termo que acho que a gente começou a utilizar na Natura há cerca de 3 anos, quando a gente estava consolidando a rede Natura, e agora é uma coisa muito normal nos corredores da empresa. A gente sempre fala em pensar grande, começar pequeno, escalar rápido. Então, isso aqui faz parte já, não só mais da minha estrutura, mas de toda a área de tecnologia. E também a gente vem trabalhando para ser o grande case de transformação digital da companhia. E a gente já vem trazendo boa parte das demais estruturas, que a estrutura de vendas ela já tem uma grande simbiose com o nosso time de inovação digital. E agora outras estruturas como marketing e operações e logística. Então, isso daqui, todo novo colaborador que chega na área, a gente faz uma imersão neles com esses comportamentos, e a gente compartilha muito na própria Natura. O nosso time faz muito workshop para outras áreas, leva muito dos cases que a gente tem. Aqui um pouco também acho que os nossos processos são bastante simples, e a gente consegue simplificá-los ainda mais nesses 5 grandes blocos. Sempre que a gente tem uma ideia, e a gente tem muita ideia, a gente recebe demandas da área de negócio, mas, em geral, as demandas são construídas juntos. A gente sempre se faz algumas perguntas, que qual é a problemática que a gente quer resolver? Qual jornada esta demanda está alinhada? A jornada do consumidor final, a jornada da consultora, a jornada da força de vendas, ou até a nossa mais nova jornada, a jornada do próprio colaborador Natura. Então, antes de sair desenvolvendo, antes de sair fazendo estimativas, antes de chamar um parceiro, antes de utilizar ou alocar um recurso de desenvolvedor interno, a gente passa por esse step. E a gente percebeu que, fazendo essas perguntas relativamente simples, a gente já conseguia estar ou direcionando para uma demanda que já estava em curso, ou simplesmente vendo que aquilo não fazia muito sentido. Passado desse step, a gente vai para um step de prototipação, e aqui eu gosto sempre de ressaltar, no início, prototipar significaria ter um investimento. Eu quero prototipar, eu vou abrir um projeto e vou solicitar um budget. Eu quero prototipar, eu preciso viajar para um local onde tem uma gerência de venda mais adequada. A gente começou a desafiar isso, e hoje a gente consegue fazer muita prototipação, a prototipação de PowerPoint. Desenhamos qual é o case que a gente quer trabalhar, e a gente valida com grupos de consultoras, a gente valida com grupos de consumidores finais ou a força de vendas. Eventualmente, a gente tem investimento para a prototipação, mas diminuiu muito isso. E só depois que está prototipado e aprovado que esta ideia, essa inovação, essa demanda está alinhada com a nossa estratégia, está alinhada com alguma das jornadas, e a prototipação aponta para que isso tenha muita aderência, a gente parte para o desenvolvimento. Mas não sem antes identificarmos quais serão os indicadores de sucesso desse desenvolvimento. Então, a gente vem trabalhando muito com dados de acesso, dados de conversão, dados de aderência. A gente fez um investimento muito grande para realmente poder monitorar tudo o que a gente está fazendo. Então, partindo para a fase de desenvolvimento, a gente sempre trabalha com MVP, a gente trabalha num modelo que é o que a gente chama de modelo Lego. A gente começa desenvolvendo pequenas partes, colocando no ar para que consultora ou consumidor final possa já absorver os ganhos dessa evolução, dessa inovação. E depois a gente sai implementando as novas pacotes. Então, são os tradicionais sprints de Scrum. Em geral, a gente tem, diria que, dezenas de sprints em paralelo, onde a gente evolui os ativos digitais semanalmente, seja aplicativo, seja website, seja bot. E depois isso entra no fluxo de melhoria contínua. O nosso time trabalha no modelo de DevOps, então não existe transição. Aquilo que a gente coloca no ar,
o PO responsável pela evolução, pela inovação, é o mesmo responsável pela operação. E a gente segue nesse ciclo, obtendo feedbacks, e os feedbacks também podem vir desde o nosso atendimento até das consultoras direto nos Encontros Natura. Uma nova fonte de feedbacks bastante grande são as stores, onde a gente tem as avaliações e as resenhas. É fantástico como a gente consegue capturar boas críticas, boas sugestões por ali. E a gente incluiu, dessa parte que está no laranja escuro, foi o último bloco que nós incluímos no nosso processo, que é o que a gente chama de vender. O vender significa a nossa estrutura de tecnologia vender para as áreas de negócio. Boa parte do que a gente implementa hoje sai da própria estrutura de tecnologia. Então, não basta a gente ter uma ideia muito bacana, consumir uma API do Google que faz algo fantástico. Se a gente coloca isso no aplicativo, ninguém utiliza porque ninguém sabe. Então, eu digo que, no fim do dia, todos nós de inovação somos grandes vendedores. E vender significa vender a ideia, e depois que a gente vende a ideia, a gente precisa acompanhar que isso está sendo ativado, seja para o consumidor final ou seja para uma consultora. A gente tem várias formas de fazer ativação. Tem a forma de fazer ativação massiva, com mídia, tem a forma de fazer ativação com as nossas próprias ferramentas CRM, e-mail marketing, SMS, push, cards. Depois eu vou falar um pouco dos cards. Mas é importante que a gente acompanhe. Então, a estrutura de inovação precisa acompanhar todo o ciclo, desde a discussão da inovação até o acompanhamento dessa inovação rodando em produção. Pode ser que a gente olhe pelos indicadores e veja, puxa, mas a gente não atingiu os indicadores que tínhamos nos proposto lá no início. Aquele número que a gente imaginou e por isso aprovamos o protótipo, a gente nunca conseguiu alcançá-lo. Não necessariamente temos um problema técnico ou temos um problema de não aderência. A gente simplesmente não comunicou isso. A gente simplesmente não contou para o canal que tinha uma nova feature. E tudo isso a gente veio aprendendo, né? A gente ajusta muito aquele nosso manifesto, a gente ajusta o nosso processo, nada é imutável. Inclusive, a gente muda muito as coisas de acordo com o que a gente vai aprendendo. E a gente aprende todo dia. E aí, um pouco da evolução da Natura, entrando um pouco mais na discussão de APIs e de integrações. Acho que nos anos 2000, a Natura focou muito na implementação do ERP e no desenvolvimento de uma grande ferramenta monolítica, que é onde estão todas as regras, as regras comerciais da venda direta. Que não vem ao caso aqui explicar um pouco como funcionam essas regras, mas são regras bastante complexas, e a Natura desenvolveu praticamente duas grandes aplicações monolíticas, um ERP e uma grande ferramenta comercial. E assim a gente seguiu evoluindo essas duas plataformas ao longo de toda a década. Ao final de 2010, a gente começou um grande projeto para a utilização de SOA, e a gente começou uma utilização bastante forte de SOA a partir de 2012, mas a gente estabilizou a nossa integração utilizando o SOA, mas logo depois, quando a gente começou com o movimento de inovação, a gente percebeu que só o SOA não seria suficiente. Aí a gente começou com algumas ideias, como a Screen Scraper, algumas outras ideias com acessando diretamente bancos de dados e outras coisas e soluções criativas desse tipo, que foram importantes num determinado momento, mas à medida que as nossas aplicações de front-end foram tomando relevância, a volumetria, a gente percebeu que teríamos que dar um salto. E aí a gente entrou numa grande jornada de APIs. Sempre digo que APIs, framework ágeis, DevOps, Cloud, são grandes habilitadores para inovação digital, inovação nas camadas de front-end, inovação utilizando microserviços, micromomentos. Mas isso hoje parece fácil falar, mas a gente veio aprendendo isso ao longo dos últimos 2 anos. Principalmente da metade do ano passado para agora, quando o nosso volume de acesso aos back-ends aumentaram muito. E neste momento que a gente começou no início do ano passado, a gente começou a desenhar como trabalharíamos as APIs, a gente começou a discutir qual era a grande diferença, qual a grande vantagem de APIs para a SOA, e embarcamos
junto com a Sensidia, na implementação de um API Gateway. Esse framework é um framework bastante macro, bastante simples do funcionamento de APIs. Basicamente, e mentalmente é assim que eu mentalizo as APIs. A gente separou as camadas de front-end do back-end e começou a consumi-las através do API Gateway. Hoje pela manhã o Marcílio falou um número que a gente tinha atingido 100 milhões de chamadas em APIs no mês de maio. Na verdade, ontem a gente já estava com 120 milhões e esse número segue crescendo progressivamente por dois motivos. O aumento da utilização das nossas plataformas de front-end e porque nós estamos cada dia, literalmente cada dia, levando mais APIs, construindo novas APIs para o API Gateway. Então, isso a gente já tem nosso sistema de captação de pedidos da venda direta, a gente já tem o Rede Natura, que aparece no slide como a venda digital, a gente já tem alguns serviços para o varejo, ainda nosso varejo é um dos nossos 3 canais, né? A gente tem um canal venda direta, o canal digital e o varejo. O varejo a gente está começando, então a utilização ainda é pequena, mas já nasce com o conceito de APIs, e os portais e os aplicativos. E a gente utiliza as APIs para fazer uma série de protótipos, pilotos em inovação. É muito fácil. A gente tem uma das minhas células do time de inovação é uma célula para inovação radical. Boa parte do que eles trazem de inovação é em parceria com startups. A gente acompanha muitas startups. E é muito fácil quando uma startup vem com uma boa ideia e a gente levanta a mão e pergunta: vocês têm uma API disponível? Tenho. Então a gente já começa a testar isso em 2, 3 semanas, a gente já está prototipando. Quando a startup tem uma boa ideia, mas ele ainda não tem uma API, mas ele precisa desenvolver algo para fazer uma integração, aí o time to market disso é outro, né? O jogo é outro. Então a gente consegue fazer muita evolução, principalmente de meios de pagamentos, que é uma coisa para o nosso mercado é muito importante. A gente ouviu um pouco aqui sobre a Visa. A gente está prototipando uma solução da Visa, e foi uma coisa super simples de fazer a integração, exatamente porque a gente tinha as APIs disponíveis. Então a gente tem algumas discussões sobre a utilização de IoT, integração com os parceiros e a inovação aberta, que para a gente é um desafio. Está no nosso plano, mas a gente precisa poder ter um pouco mais de foco para investir com força nisso. Então, basicamente, a inovação aberta para a gente está evoluindo em alguns projetos mais firmes. Mas a gente tinha uma ideia, principalmente com um time de desenvolvimento interno, de poder ter um portal, expor todas as nossas APIs, mas isso a gente vai ter que ir um pouco mais devagar à medida que as demandas de business ocorram. E a gente tem uma bastante firme, então eu acho que em breve a gente já vai ter parte das nossas APIs disponíveis para um desses parceiros. Aqui alguns casos reais de utilização de API que levaram inovação para nossas consultoras e consumidores finais. A gente tem o aplicativo Natura, é o nosso aplicativo de consumidor final. Você pode acessar esse aplicativo. Ele tem, você pode efetuar uma compra por ali, você pode localizar a Natura próximo de você, uma consultora, uma das nossas lojas, uma das farmácias que vendem a nossa linha Soul. Esse aplicativo tem um checkout. O checkout é uma API com um broker de pagamento. O cadastro é uma API com o nosso back-end de cadastro. Portfólio é todo o nosso portfólio de produtos. Uma busca que utiliza uma plataforma de buscas específica que serve tanto o site quanto o aplicativo. Realidade aumentada, a gente tem investido bastante em realidade aumentada, é algo que a gente já utiliza há algum tempo. E o nosso time de inovação trabalha muito junto com as áreas de negócio, definindo até, inclusive, como utilizar a realidade aumentada. A gente tem feito algumas ações de marketing outdoor, então, alguns pontos de ônibus, você pode escanear o produto e ter uma interação bem bacana utilizando a realidade aumentada embarcada nesse aplicativo. Geofence, aqui é uma integração entre o varejo e o aplicativo. Agora, para mães, a gente criou uma cerca próxima às nossas lojas de varejo e tinha uma promoção. Então, tem um espaço muito grande para essa questão do multicanal, do omnichannel. Multicanal nós já somos, agora a gente está avançando no omnichannel.
A Wallet, que também é do nosso broker de pagamento, e a navegação grátis. Nesse aplicativo, a gente não consome os dados. O aplicativo Consultoria é o nosso grande portal. A gente fala muito da consultora, mas esse aplicativo ele é utilizado pela consultora e por toda a estrutura de vendas. Ele é todo individualizado, dependendo do perfil. Quando você acessa o aplicativo, ele se molda ao teu perfil, ao teu momento no ciclo de vendas. Checkout dele também é com outro broker de pagamento, não é o mesmo broker de pagamento do consumidor final. Você vê que se a gente não tivesse uma API para fazer isso, já seria uma complexidade. Tem uma que a gente chama de cobrança, na verdade é uma negociação de boleto, que isso é bastante importante para as consultoras. Às vezes ela perde boleto, precisa de uma segunda via, ela quer renegociar. Isso tudo agora é feito via API. Isso que a gente implementou nessa madrugada e já é um sucesso. As resenhas que a gente estava olhando ali são super positivas. A gente utilizava dentro do aplicativo como um WebView, então tinha uma experiência que não era ideal, mas ele já era muito utilizado, e agora, utilizando as APIs nativas, a experiência está fantástica, é super rápido, é super fluido, com uma UX, uma usabilidade bacana. Tem todo o portfólio também, para a visão de consultora, realidade aumentada. Também temos realidade aumentada disponível para consultoras, com outro viés. Enquanto o consumidor final utiliza a realidade aumentada para saber um pouco mais de produtos, a consultora utiliza a realidade aumentada para saber um pouco mais comercialmente sobre aquele produto, sobre a campanha do ciclo. A pedido por voz é uma API que a gente utiliza para permitir que a consultora, ao invés de digitar os códigos do produto e a quantidade, ela possa interagir falando com o aplicativo. O motor de cards, na verdade, é um grande motor de microserviços que expõe APIs. Esse nosso aplicativo ele tem um formato de timeline de cards, baseado um pouco no formato do Facebook, e o motor de cards integra o nosso back-end com o aplicativo e utiliza os micromomentos da consultora e também utiliza muito do momento dela. Então, cada consultora, se nós tivéssemos 10 consultoras aqui, cada uma que acessasse viria um card ou vários cards totalmente diferentes. Se uma consultora está com um boleto atrasado, ela vai receber um card relacionado a um lembrete para ela pagar o boleto. Se hoje está fechando o ciclo dela, ela vai receber um card dizendo que hoje ela precisa passar um pedido. Se tem uma campanha que é exclusiva para um grupo de consultoras, elas vão receber. Então, é uma grande ferramenta de CRM, né? Então, assim, uma coisa que a gente descobriu também ao longo da jornada é que os aplicativos precisam ter serviços essenciais. Então, tem aquela questão do aparelho telefônico que tem pouco espaço, ela vai apagar e vai manter o Facebook, o WhatsApp, e vai apagar o nosso aplicativo. Então, cada vez mais a gente trabalha em levar serviços digitais essenciais para os aplicativos. E esse aplicativo para a consultora hoje, a gente acompanha não só qual é a percepção de qualidade do aplicativo utilizando as notas da Store. A gente não acompanha só o número de acessos por Google Analytics, a gente não acompanha só o volume de crash no aplicativo pelo um Crashlytics, mas a gente acompanha também qual parte do aplicativo está sendo mais acessada. Porque, até voltando àquele meu processo lá, a gente acompanha muitos dados e, em alguns momentos, a gente tem que tomar decisões difíceis e retirar do aplicativo algo que não é muito utilizado. Então, nosso aplicativo hoje, os campeões são passar um pedido, renegociação, reimpressão de boleto, tracking de pedidos, e tem um que a gente implementou há pouco tempo, que é o treinamento, que a gente aposta muito, que vem correndo por fora. Então, a gente não tem mais um grande serviço, que é o que a gente tinha quando lançou esse aplicativo, que é passar um pedido pelo aplicativo. É muito bacana, ela pode passar um aplicativo enquanto está na rua, enquanto está no ônibus, enquanto está na espera do cabeleireiro ou do médico, mas agora ela pode fazer muito mais coisas. Ela pode fazer na palma da mão, renegociar um boleto, ela pode fazer um treinamento, ela pode ter uma interação de realidade aumentada. Tem a revista Natura, que ela tem a revista digitalmente no aplicativo, que ela pode compartilhar por WhatsApp. Tem toda a integração de cards, que ela pode ficar ali por um bom tempo lendo as novidades da Natura, tudo na palma da mão e sem consumir o plano de dados dela. Então, com todos esses serviços digitais que estão aqui como exemplo, foram viabilizados muito rapidamente
por utilizarmos APIs. Então, nada aqui, até para que a turma ali depois não puxe minha orelha, mas nada aqui demorou mais do que 2 meses para ser implementado. Exatamente por ter o acelerador da utilização das APIs, do API Gateway, e até um pouco do Cloud também ajudou bastante a gente. Aqui são os sites, nossos sites também consomem API e vão consumir muito mais, seguindo o nosso roadmap para os próximos meses. Aqui a gente tem o natura.com.br, é um site prioritariamente de conteúdo, mas também que te leva para um checkout. E o redenatura.net, que é um site prioritariamente de o que a gente chama de consultora commerce, né? Porque aqui a gente tem 110 mil consultoras digitais, cada uma com o teu, a gente chama de espaço, mas cada uma com o teu site pessoal. E aqui a gente tem o checkout, cadastro, portfólio de produtos, temos o social login, a revista Natura também disponível, geolocalização de consultoras, de lojas. Temos uma recomendação de produtos, a gente utiliza um parceiro que faz isso também via API, e a gente tem um chat entre o consumidor final e a nossa consultora digital. Aqui está o nosso bot. O bot, a gente tem hoje o chatbot com o Facebook, que ele basicamente ele faz recomendação de produtos Natura, recomendação de presentes. Agora a gente está recomendando presentes para o Dia dos Namorados, a gente estava recomendando presentes para mães. A gente lançou o bot no final do ano passado, fazendo recomendação de presentes para Natal. Só que nós fizemos um hackathon há cerca de 2 meses, 1 mês e meio, e dos 11 grupos que participavam do hackathon, se eu não me engano, 6 ou 7 tinha algum tipo de solução que é baseada em inteligência artificial, machine learning, linguagem natural e que desembocava em bots. Então, depois desse sucesso estrondoso de chatbot, óbvio que tem muito mais coisa por trás, e tudo utilizando APIs, mas a gente resolveu acelerar o nosso roadmap de bot. E além do chatbot do Facebook, que hoje tem muito mais funções do que tinha quando a gente lançou, a gente deve lançar nesta semana ainda este chatbot dentro do nossa aplicação, do nosso site de captação de pedidos de consultoras, para fazer não somente o que ele já faz lá, de recomendar presentes para ela, de recomendar os melhores produtos para cada data, mas ele vai começar a recomendar produtos para aumentar a cesta dela. A gente está trabalhando para ter inteligência artificial para que a gente estabeleça uma conversação com a consultora no momento que ela está passando o pedido, entendendo qual é o momento dela no ciclo, entendendo qual é o histórico dela de compras, entendendo o histórico dela de relação com a Natura, entendendo geograficamente onde ela está e podendo recomendar o que é o melhor para ela. Inclusive, não é o que entra essa semana, mas entrará em breve, inclusive a consultora interagindo com o bot, dizendo: este ciclo eu preciso ter uma lucratividade de R$1.000, me ajude a atingir essa meta. E o bot vai estabelecer uma conversação com ela, recomendando o que ela deveria fazer para atingir essa meta. Acho que aqui está mais relacionado a como a gente entende as APIs. API é algo invisível para o consumidor final, é invisível para a nossa consultora, mas sem as APIs a gente não conseguiria disponibilizar os serviços digitais que hoje a gente tem para elas. Estar conectado deixou de ser algo que é um diferencial, mas hoje é uma necessidade. A gente tem, acho que eu nem comentei no início, a gente tem no Brasil cerca de 1.400.000 consultoras e 600 mil consultoras na América Latina. Então, as pessoas precisam estar conectadas, a Natura precisa estar conectada com elas e muni-las de informação o tempo inteiro. Aqui é uma questão de relacionamento com o desenvolvedor e clientes finais. Hoje nós trabalhamos muito próximos, não só da área de negócio, que as nossas células são células que temos prioritariamente pessoas de tecnologia, mas a área de negócio faz parte da célula. Ela tem um papel dentro das células, mas a gente está saindo, acho que essa primeira fase já foi feita, de se consolidar como uma área de tecnologia que leva inovação
para o business. Agora a gente está nos aproximando, não só nos aproximando, mas a gente colocando a consultora e o consumidor final no centro das discussões. Uma outra coisa que a gente sempre fala internamente é, na dúvida, pergunte à consultora. Na dúvida, pergunte ao consumidor final. Temos dúvidas se devemos priorizar A ou B, vamos até o encontro Natura, colocamos A e B para as consultoras e decidimos junto com elas. Isso tem funcionado muito bem. E o mercado tá com muitas oportunidades. Eu acho que a gente tem, principalmente com a mobilização, a utilização cada vez maior de dispositivos móveis e principalmente quando a gente fala de aplicativos, a gente tem uma oportunidade única de falar com as pessoas de acordo com o contexto de cada uma, utilizar os micros momentos e features que a gente tem hoje no celular para realmente agregar valor para essas pessoas. Eu não trouxe aqui o número, mas repetindo só o número que a Genô trouxe de manhã, a gente já tem isso mensurado, o aumento da lucratividade média de uma consultora Natura, que utiliza o nosso aplicativo Consultoria, ele aumentou aproximadamente 11%. Isso é o médio. E quanto mais ela usa, quanto mais ela consome as informações disponibilizadas ali, mais ela consegue aumentar o ganho. Porque no final do dia, é isso que importa. A gente precisa realmente dar serviço para nossas consultoras para facilitar o trabalho dela, para facilitar o dia a dia dela. E a gente tem conseguido isso, a gente tem conseguido mensurar isso. A gente tem conseguido, quando a gente fala da transformação digital, acho que a transformação que a gente conseguiu trazer e mensurar na venda direta no último 1 ano e meio foi bastante grande. Hoje a Natura opera a venda direta com alavancas de e-commerce, conseguindo identificar individualmente a consultora do que ela precisa, em que momento, e falar diretamente com ela via esse aplicativo. Então a gente tem o que a gente chama de sala de vendas, onde as equipes da área comercial controlam essas alavancas, e as alavancas, estou falando aqui muito do aplicativo, ele é a principal, mas existem outras ferramentas, né? A gente trabalha muito com a integração com o WhatsApp, a gente trabalha muito com agora entrando também o bot, o aplicativo, o motor de CADs é uma ferramenta muito importante já. Então, acho que a gente, inclusive o desafio agora é como a gente está trabalhando todos esses novos pontos de contato com a força de venda, com as consultoras, né? Antes a gente tinha SMS, depois a gente implementou e-mail marketing, depois veio o push, depois veio o WhatsApp, que é uma ferramenta que elas adoram. Agora veio o aplicativo e com o aplicativo veio os cards, né? Então, a gente consegue estar falando com elas, que antes era muito difícil, a gente falava com a consultora basicamente nos encontros Natura ou via atendimento. Então, acho que isso é uma nova era da venda direta para a Natura. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não é uma jornada fácil, é uma jornada que a gente vem construindo com muito apoio do Agenô, com muito apoio do nosso CEO, que é alguém que acredita bastante nessa transformação digital da Natura. E acho que o trabalho de parceria com todas as áreas de negócio, acho que é um grande diferencial também. Se tiverem, acho que agora a gente tem uns minutos de perguntas, Marcelo. Alô? Opa, acho que temos. Sensacional. Toda vez que eu ouço essas histórias aí de começando pelo mobile, passando pelo web, passando pelo bot, passando pelo call center, é sensacional. Pessoal, a gente tem tempo para 2 perguntinhas, porque vamos derrubar essa parede daqui a pouco. Alguém? Boa. Enquanto eu tenho uma que foi mandada pelo app, pergunta rápida, Luciano. API é um termo intrinsecamente técnico, né? Como que é feita a venda interna para o negócio? Essa é uma boa pergunta. Não existe venda interna de API para o negócio. O que a gente vende para o negócio é inovação, o que a gente vende para o negócio é transformação do próprio negócio. A API é um grande acelerador, é um grande alavancador, mas inclusive agora a gente está, bom, você sabe disso, a gente está construindo dezenas de APIs, mas o que o negócio está vendo é o que ele vai poder ter de nova feature no aplicativo, de nova feature no bot, de nova feature no site. As APIs, elas são os grandes viabilizadores disso.
Eles entendem que a gente está conseguindo acelerar muito mais devido às APIs, mas a gente não... Isso é um ponto importante, tá? No passado, a gente tinha uma abordagem de inovação muito tecnologia pela tecnologia. Então, a gente abria agendas com a alta gestão da empresa para levar para eles realidade aumentada, para levar para eles Bitcoin, para levar para eles a recomendação de produtos. Então, a gente mostrava a tecnologia, mas aquilo não estava conectado com a estratégia do negócio, que hoje a gente costuma chamar de jornada. E a gente aprendeu também com isso, e hoje a gente leva para eles, a gente leva para a discussão a inovação e o que vai ser transformado no business. O que tem por trás, a gente está com cloud, a gente está com uma startup, a gente está com API, a gente está com um outro parceiro, isso vai a reboque. Perfeito. Você quase fez a minha pergunta. Você saiu do app, API, chatbot. Qual é a tua próxima fronteira? O que nós estamos trabalhando bastante agora realmente é machine learning. A gente já, acabei não falando aqui, mas a gente conseguiu avançar bastante com o Big Data. Todos esses dados, a gente está coletando 120 milhões de chamadas por mês nas APIs. Isso gera uma quantidade de dado enorme. A gente já trabalhou com Big Data e agora nós estamos pilotando ferramentas de Machine Learning, porque a gente vai voltar com toda essa informação. Então, a gente já volta com boa parte da informação, mas a gente extrai a informação, trabalha a informação e volta com ela D+1. O que a gente está avançando agora é para a gente poder ter uma interação online. Então, se tem um grupo de consultoras que está vendendo mais um produto, está comprando mais um produto aqui, e a gente tem uma interação no chatbot de, puxa, eu precisava ter R$1.000 esse mês. A gente conectar o perfil desta com esta e online recomendar para ela. Hoje a gente faz isso, mas é D+1. E aí a gente pode ter perdido o time. Perfeito. Pessoal, infelizmente a gente não consegue fazer mais pergunta agora, porque a gente tem o deadline da parede. A gente vai ir para o coffee, depois a gente volta para a plenária completa. Bom, o Luciano vai ficar com a gente para o café. Quem quiser, para ele na porta aqui para tirar mais questões. Cara, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado a você, cara.